Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2025, sejam todos bem-vindos. E hoje, claro, eu não poderia não comentar uma notícia publicada ontem pelo site Metrópolis, que coloca o Brasil na mira de Donald Trump. Pois é, o Brasil entra na mira de Trump. A matéria do Metrópolis dizia o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, ontem, que o Brasil é um tremendo criador de tarifas. No discurso feito em um encontro com republicanos na Flórida, Trump falou sobre a necessidade de imputar tarifas em outros países que, segundo ele, querem prejudicar os Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, vamos colocar tarifas em outros países e pessoas de fora que realmente querem nos prejudicar. Eles querem nos prejudicar, mas eles basicamente querem tornar o seu país bom. Para eles o país tem que ser bom, mas querem prejudicar os Estados Unidos. Olhem o que os outros fazem. A China é um tremendo criador de tarifas, e a Índia e o Brasil também. São tantos países, disse ele, criadores de tarifas. No discurso, diz o Metrópolis, Trump disse que a necessidade de criar tarifas para outros países é uma maneira de sempre colocar a América em primeiro lugar. Vamos estabelecer um sistema muito justo em que o dinheiro vai entrar em nossos cofres e a América vai ser muito rica novamente. E vai acontecer muito rapidamente, afirmou ele, ou ameaçou, diz o Metrópolis. Trump ainda disse que a política econômica externa do governo vai retornar ao passado, quando o país era mais rico. É hora dos Estados Unidos voltarem para o sistema que nos tornou mais ricos e mais poderosos do que nunca. Você sabe, os Estados Unidos, entre 1870 e 1913, taxavam tudo. E esse foi o período mais rico da história dos Estados Unidos, frisou. Bem, dois pontos importantes aqui nessa questão. O primeiro é que Trump se refere a países que querem prejudicar os Estados Unidos e colocou o Brasil entre os países que querem prejudicar os Estados Unidos. E isso é ruim para nós. O segundo ponto a ser destacado é que Donald Trump faz uma comparação entre dois períodos históricos. Um, em que não havia imposto de renda federal, que, segundo Trump, foi o mais próspero dos Estados Unidos. O segundo é o período que vai de 1913 e chega até os nossos dias, quando foi feita uma reforma, ou melhor, criada uma emenda, uma reforma na Constituição, criando uma emenda, a 16ª emenda, para estabelecer exatamente isso, um imposto de renda federal. E é aqui que a coisa toma uma dimensão inimaginável, pois acreditem, Donald Trump quer eliminar, acabar, enterrar, por fim, ao imposto de renda, acreditem se quiserem. O imposto de renda que a esquerda normalmente chama de receita. O imposto de renda é a receita para todos os efeitos que a esquerda usa para manter a máquina de Estado. Todo mundo sabe disso. Sempre que um governo de esquerda chega ao poder, ele busca aumentar as receitas, não é mesmo? Pois é, cobrando impostos de renda, impostos cada vez maiores para os cidadãos, para sustentar a máquina do governo, sempre maior também. Pois é isso que Donald Trump quer acabar. Ele quer acabar com o imposto de renda federal. E como, pergunta-se, o Estado, ou melhor, o governo se manterá nas pernas sem a chamada receita? Bem, através de tarifas. Essa é a ideia de Donald Trump. Supertarifar produtos estrangeiros ou países estrangeiros, e aí o lucro dessas tarifas compensar o fim do imposto de renda federal.
É uma questão muito interessante porque até o momento não se sabe exatamente qual o efeito disso prático na economia. Muitos dizem, num primeiro momento seria muito ruim para os americanos. Porém, contudo, entretanto, com o passar do tempo, o fim do imposto de renda permitiria aos americanos ter mais poupança, mais renda, mais dinheiro no bolso para investir. Outros dizem que isso significaria o encarecimento de muitos produtos e aumentaria, inclusive, a dívida externa. É um impasse, é um imbróglio, ninguém sabe muito bem no que isso dará. Mas, voltando à questão do Brasil especificamente, Trump se referiu então ao Brasil, entre outros países, como China, Índia, por exemplo, como inimigos dos Estados Unidos. Não disse com essas palavras, mas disse que são países que querem prejudicar os Estados Unidos. A questão aqui é a seguinte: como que essas economias entenderiam o processo de Donald Trump? A China já passou por isso no primeiro governo de Trump. Eu tenho aqui alguns números, como, por exemplo, no primeiro governo, Trump impôs tarifas de 10% a 25% sobre cerca de 380 bilhões em importações da China, incluindo uma tarifa de 25% sobre importações de aço e uma de 10% sobre alumínio. Foi esse o momento mais tenso da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Bem, a China sentiria um golpe tremendo se Trump não estivesse no fim do seu primeiro mandato sem retorno imediato à Casa Branca, pois foi o que aconteceu. Voltou o Biden e as coisas melhoraram bastante para a China. O que aconteceria? Bem, os produtos chineses, claro, não teriam um grande mercado nos Estados Unidos, e isso pode acontecer novamente, mas agora não mais apenas em relação à China, mas praticamente todos os países que querem ou que têm relações comerciais com os Estados Unidos. O caso da Colômbia, por exemplo, 4% do PIB colombiano depende das negociações com os Estados Unidos, ou depende do mercado norte-americano. Se a Colômbia continuasse no seu ataque a Donald Trump, recusando-se terminantemente a receber os imigrantes ilegais ou repatriá-los, perderia uma grande soma no seu PIB, um grande número, uma grande fração do PIB por conta das taxações ou das tarifas impostas por Donald Trump. Num primeiro momento seriam de 25%, mas poderiam dobrar. E é exatamente isso que Trump fará com qualquer outro país que não esteja alinhado com os Estados Unidos nesse momento. E aí, para um leigo em economia como eu, a pergunta é a seguinte: os produtos que ficarão caros nos Estados Unidos por conta das tarifas poderão eventualmente ser produzidos nos Estados Unidos? Bem, muita gente diz que esse é um princípio através do qual Trump poderá comprar, inclusive, a Groenlândia. Claro que tem até gaiatos dizendo o seguinte: o gelo da Groenlândia ficará mais caro nos Estados Unidos, mas poderá se tornar um produto barato desde que a Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos. E outros perguntam: isso poderá acontecer eventualmente no meu país? Eu poderei amanhã ou depois acordar no meu país com a bandeira dos Estados Unidos? Porque, afinal de contas, é mais fácil se tornar parte dos Estados Unidos para que os nossos produtos continuem fluindo no mercado americano do que travar uma batalha comercial com eles? São perguntas, são questões, mas isso, claro, trará uma enorme revolução no mundo. Muita gente chega a dizer, inclusive, que isso pode colocar a economia global literalmente à bancarrota, como aconteceu entre 1929 e 1930. Todos os países, de repente, se enfraquecem, todos os vizinhos dos Estados Unidos vão à bancarrota. E aí, bem, aí é claro que a economia global afunda como um todo. Então, Donald Trump está tirando o pino da granada.
A questão é saber como isso poderá ser entendido daqui para frente. Muita gente diz que este sonho, este projeto de eliminar o imposto de renda federal não passará, porque não é fácil reformular a Constituição americana, não seria fácil mexer na 16ª emenda, seria praticamente impossível. Outros dizem que será possível porque, nesse momento, Donald Trump tem um capital político imenso, incalculável, imensurável. Daí porque é nesse momento em que ele poderá fazer essa grande revolução, essa grande transformação. Claro que muita gente que paga altos impostos ficaria feliz em não mais pagá-los. Pois é. E o governo federal ficaria muito feliz ganhando mais sobre tarifas do que num imposto propriamente. São questões bem polêmicas, portanto, elas só estão começando. Eu não posso dar aqui nenhum palpite que vá além da mera especulação nesse momento. Mas uma coisa é certa: se Donald Trump quer mesmo eliminar um imposto de renda, terá, claro, que viver de tarifas, enxugando cada vez mais a máquina do Estado, claro, enxugando cada vez mais o tamanho da máquina e, ao mesmo tempo, enquadrando muitos mais países do que tem feito até o momento. E aí entramos nós. Donald Trump está mirando também o Brasil, porque se ele quiser viver de tarifas, terá que encontrar muitos defeitos nos países a serem altamente tarifados, não é mesmo? E nós, ao que tudo indica, estamos oferecendo essa possibilidade a Donald Trump. Nós somos uma vitrine de muitos defeitos. Quem viver, verá. Aguardemos. Como eu disse num post publicado no domingo no X, um grande terremoto se avizinha. Até depois, se Deus quiser.